Muito boa tarde, são 17 horas e 18 minutos. Abrimos aqui uma janela de informação especial para acompanharmos a conferência de imprensa do treinador, do selecionador nacional, Fernando Santos, que vai dentro de 12 minutos, na cidade do futebol, fazer o anúncio dos 26 convocados para a Seleção Nacional Portuguesa para o Campeonato do Mundo de Futebol, que começa dentro de mais coisa menos coisa 2 semanas no Qatar. É um campeonato do mundo, já se sabe, polémico desde que foi atribuído ao Qatar a organização precisamente deste Mundial de Futebol 2022. Um Mundial ensombrado por polémica, por corrupção, por mais de 6 mil mortos dos trabalhadores, muitos deles trabalhadores ilegais, que o Qatar recrutou para a construção dos estádios e não só, também das acessibilidades para a organização deste megalómano Mundial de Futebol 2022. Já se sabe também que é um campeonato do mundo e nos últimos dias ficámos a sabê-lo, ou pelo menos a confirmar as suspeitas que existiam, de que foi para além da corrupção dos delegados das confederações mundiais, ou melhor, das confederações continentais, em que houve alegadamente a compra de votos. Ficou a saber-se também que Michel Platini
seduzido pelos argumentos do então presidente francês Nicolas Sarkozy, acabou por manipular também ele, e isso mesmo foi uma confirmação que foi feita e uma denúncia que foi feita por Joseph Blatter a semana passada, dizendo que Michel Platini se abeirou dele uma vez, numa ocasião, e que disse: o que é que tu farias se o presidente do teu país te pedisse para votar na candidatura do Qatar. Joseph Blatter disse: bom, eu na Suíça não tenho um presidente. O que é certo é que pouco tempo depois da UEFA ter dado o seu voto, Platini, que então era o presidente da União Europeia de Football Association, pouco tempo depois da UEFA ter, com os seus votos, ajudado a dar a cambalhota e a levar o Mundial não dos Estados Unidos para onde estava previsto, mas sim para o Qatar. O que é certo é que o reino Qatari depois comprou milhões de dólares em aviões caças fabricados made in França. São as contingências ou as ingerências da política, como em todas as outras áreas e em todos os outros setores. Mas é de futebol que estamos para falar. Recordo, e aqueles que nos estão a acompanhar não só através da nossa transmissão em www.radiornd.com, mas aqueles também que nos acompanham nas redes sociais, nomeadamente neste direto na página da Rádio Nacional do Desporto no Facebook. Recordamos aqui então os pré-convocados, os 55, Diogo Costa, Rui Patrício, António Lopes, José Sá e Rui Silva, os guarda-redes que estão pré-convocados. Depois os defesas Diogo Dalot, Nelson Semedo, João Cancelo, Cédric Soares, Thierry Correia, António Silva, Danilo, David Carme, Diogo Leite, Domingos Duarte, Fábio Cardoso, Gonçalo Inácio, José Fonte, Pepe, Ruben Dias, Tiago Jaló, Mário Rui, Nuno Mendes, Nuno Tavares e Rafael Guerreiro. Depois os médios Florentino Dias, William Carvalho, Ruben Neves, João Palhinha, João Moutinho, João Mário, Renato Sanches, Sérgio Oliveira, Mateus Nunes, Otávio, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Fábio Carvalho, Fábio Vieira, Gonçalo Guedes, Nuno Santos, Ricardo Horta e Francisco Trincão. E finalmente nos 55 pré-convocados os avançados Cristiano Ronaldo, João Félix, Jota, Pedro Gonçalves, Podense, Rafael Leão, André Silva, Beto, Gonçalo Ramos, Paulinho e Vitinha. São estes então os 55 pré-convocados por Fernando Santos, os pré-convocados para esta lista de hoje, que vai sair a lista final dos 26. Há vários comentários. O Anderson Costa diz que o António Silva é o melhor central de Portugal. O Nuno Santos diz que se não convocar o puto, o António Silva, presumo, é porque não sabe ver os novos talentos em Portugal. Nuno Santos, que continua a insistir que já sabe quais são os 26, serão os mesmos. Um abraço. O Florentino, em forma brutal, nem o vai convocar. O Nandinho que se demita. De uma forma geral, são muitas as críticas que se fazem ouvir, não é só de agora. Há pouca qualidade futebolística da seleção nacional em contraponto com a qualidade da matéria-prima, a qualidade dos jogadores. Recordemos agora aqui os grupos, os 8 grupos que integram esta primeira fase do Campeonato do Mundo de Futebol. Grupo A, Qatar, Equador, Senegal e Holanda. Grupo B, Inglaterra, Irão, Emirados Árabes, presumo, agora estou trocadinho. E também ainda uma seleção da repescagem. Esta era a lista antiga que eu por lapso aqui coloquei. Eu já vou dar essa informação correta. Grupo C, Argentina, Arábia Saudita, México e Polónia.
Depois grupo D, França, Dinamarca, Tunísia. Grupo E, Espanha, Alemanha, Japão. Grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Grupo Grupo G, perdão, Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. E finalmente aquele grupo que nos interessa, o grupo H, ou pelo menos que interessa aos portugueses que se estão a interessar pelo Mundial. Grupo H, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Já há datas para os jogos do Grupo H, para os jogos de Portugal. Portugal vai se estrear no dia 24 de novembro, ora daqui a 14 dias. De recordar que a Seleção Nacional Portuguesa vai fazer um jogo particular com a Nigéria dia 17 no estádio de Alvalade, e no dia 18 a Seleção Nacional irá avançar para a viagem até ao Qatar. Portugal, como eu disse, que se vai estrear em Doha no dia 24 de novembro, e espero que não vá doer muito à equipa nacional portuguesa. Diz o Manuel Amaral, um abraço para Vila Nova de Gaia, que vai rezar para não ir ninguém do Benfica, ficam bem a treinar e a recuperar. É transversal, digamos, este pensamento dos adeptos do Benfica, e não só, mas os adeptos do Benfica estão claramente de costas viradas com a seleção, e não só os adeptos do Benfica. Há de facto um distanciamento muito grande entre os portugueses e a seleção nacional. A questão é perceber porquê, mas isso a seu tempo, por certo, iremos falar nisso. Mas então, dia 24 em Doha, às 5 da tarde, hora portuguesa, vamos ter o pontapé de saída da presença portuguesa no grupo H com esse Portugal-Gana. No mesmo dia, mas antes, às 2 da tarde, em Al Rayyan, o Uruguai vai defrontar a Coreia do Sul, daquele que é também então o outro jogo deste grupo H. Depois, a segunda jornada, dia 28 de novembro, às 8 da noite em Lusail, Portugal vai defrontar o Uruguai, naquele que teoricamente será o jogo entre as duas, teoricamente, equipas mais, digamos, mais fortes candidatas ao apuramento para a fase seguinte. Então, Portugal-Uruguai às 8 da noite em Lusail, e no mesmo dia, mas às 2 da tarde, em Al Rayyan, Coreia do Sul e Gana. Finalmente, a última jornada desta primeira fase, dia 2 de dezembro, às 4 da tarde. Os dois jogos serão às 4 da tarde. Portugal, Coreia do Sul em Doha e Gana, Uruguai em Al-Accra, numa altura em que, olhando para a sala de imprensa da cidade do futebol, e daqui a pouco conto termos algumas imagens, não nas melhores condições, mas termos algumas imagens que poderão mostrar e ilustrar aqui a sala onde se vai realizar a apresentação. Aí está. Não são imagens nas melhores condições, mas são imagens que irão permitir que pelo menos possamos ter nesta era das novas tecnologias, podermos acompanhar não apenas em vídeo a mim, mas também podermos acompanhar em áudio e em vídeo Fernando Santos. Já se sabe que nesta lista, para já, pelo menos, Diogo Jota e Pedro Neto estão fora, já estiveram fora dos 55, estão fora também naturalmente destes 26 por lesão, e Rafa, que por iniciativa pessoal
decidiu afastar-se da seleção. Diz o Nuno Santos que a gestão da seleção está mal feita, a Nike manda o Jorge Mendes, manda, e o Nandinho encolhe-se. O Manuel Amaral diz que o distanciamento tem uma explicação, o homem não percebe nada daquilo, pontapé para a frente e fé na classe dos jogadores, apanhou das melhores fornadas dos últimos anos, foi campeão europeu sem ganhar um jogo nos 90 minutos. Ora então, eu também concordo com isto, imagem já se vê Fernando Santos, eu vou aqui puxar do som e vamos tentar então acompanhar para perceber quem são os 26 eleitos de Fernando Santos para o Mundial de Futebol. Boa tarde a todos. Os 26 convocados para o Campeonato do Mundo a disputar agora no Qatar são Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício, Diogo Dalot, João Cancelo, António Silva, Danilo Pereira, Pepe, Rubem Dias, Nuno Mendes e Rafael Guerreiro. Estou um bocadinho rápido demais. João Palhinha, Rubem Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mário, Mateus Nunes, Otávio Monteiro, Vitinha, William Carvalho, André Silva, e fica de Cristiano fora. Ronaldo, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão e Ricardo Horta. São estes os E 26 fica de fora convocados. o Fábio Carvalho e vai o William Carvalho. Vamos aqui às perguntas e respostas. Boa tarde. Estamos em direto para a RTP3. Muitas vezes é acusado de algum conservadorismo nas convocatórias, mas chama aqui, desta vez contraria essa tendência ou a opinião de algumas pessoas e convoca o António Silva, o central do Benfica, 18 anos, nunca veio à seleção, nunca treinou consigo. O que é que o levou a fazer esta escolha? As observações, aquilo que é o nosso trabalho, o trabalho que desenvolvemos, a análise dos jogadores ao longo da época, ao longo dos jogos. Sempre as nossas convocatórias foram feitas tendo por base as observações que fazemos. E, portanto, nada de novo em relação àquilo que é o nosso estilo de convocatória, e depois com aquilo que nós imaginamos e pensamos e projetamos que pode ser a nossa forma, aquilo que nós pensamos em relação à forma de abordar o Campeonato do Mundo, potenciando ao máximo aquilo que são as capacidades dos jogadores e também aquilo que nós, em termos estratégicos, quer em dinâmica ofensiva, quer em dinâmica defensiva, nos vários momentos do jogo, nós perspectivamos para este Campeonato do Mundo, essencialmente, como eu disse, partindo também daquilo que é potenciar a enorme qualidade dos jogadores portugueses e aqueles que temos ao nosso dispor. Escolhemos estes 26, podíamos obviamente ter feito outras opções, sempre até à última da hora, mesmo depois de tantos anos a fazer convocatórias, temos sempre alguma dúvida, não é? No último dia ainda temos alguma dúvida para resolver, porque há sempre essa pequena questão, jogadores iguais, jogadores semelhantes, mas a base é essa, é a análise que fazemos, isso sim. Boa tarde, Fernando Boa tarde. Santos, Sport TV. Tinha já deixado esta semana a ideia de que alguns jogadores já com uma ligação forte à seleção poderiam ficar de fora e a verdade é que salta aqui à vista o nome de João Moutinho. Pergunto-lhe se achou que era mesmo tempo de, pelo menos nessa posição de João Moutinho, renovar e pensar já em outras alternativas, deixando o próprio Moutinho de fora. Obrigado. Não tem essa questão, nós centramos muito nas questões individuais, eu percebo, cada um de vós terá a sua... Aliás, eu vi esta semana muita gente, e todos, e muito bem, e até agradeço o trabalho que fizeram, porque acho que é importante, até em termos de análise, vamos sempre a ponderar e a pensar, tomaram as vossas decisões, disseram os jogadores qual era a vossa convocatória, eu acho isso muito interessante, e vamos reparar que há sempre 2, 3 nomes que não coincidem uns nos outros, isto é perfeitamente normal. E, portanto, aqui não é uma questão de deixar de fora o A, o B ou o C, é uma questão de convocar 26. O plano é feito ao contrário. E não o plano que ficam
ficam uns de fora e que outros que ficam dentro. Não tem nada a ver com os jogadores, tem a ver, como eu disse, com aquilo que a gente perspectiva em relação ao Campeonato do Mundo. Portanto, estamos aqui deste lado, Filipe Lopes Gonçalves. Ontem falava da questão de ter, até deu o exemplo do Euro 2016, ter um plano alternativo, um ponto de partida e um plano alternativo. Olhando para esta seleção, e não é só de agora, antes falava-se que Portugal produzia muitos extremos, mas não tem muitos extremos de raiz. Consegue ter esse plano alternativo e já agora... Será o plano base, não pode ser o alternativo neste caso. Ponto de partida é que vai utilizar, se pode revelar, qual será o seu pensamento para este não vou obviamente entrar em grandes detalhes, mas claramente não há planos alternativos, há planos base. O alternativo é sempre aquilo que, no caso do plano base não funcionar, quais são as outras situações que podemos em cada momento do jogo, para cada jogo, mas principalmente em cada momento do jogo, podemos ou não utilizar. E é isso que nós fazemos em treino, no pouco tempo procuramos ter mais do que uma possibilidade, não é? Porque o que importa muito é a dinâmica do jogo e aquilo que a gente pretende do jogo, e não tanto aquela questão mais numérica do 3-4-3 ou do 4-4-2, porque muitas vezes até a maior parte das equipas jogam sistemas mais híbridos, que não são declaradamente o 4-3-3 ou 4-4-2 e tal. Portanto, nós, como eu disse, o que fizemos foi olhar muito bem para aquilo que seria na lista dos 55 e os jogadores, que na realidade o potencial dos jogadores, é perceber neste momento qual a melhor forma de potenciar essa capacidade dos jogadores. E por isso, obviamente, agora estamos montados, e é isso que agora é o nosso trabalho mesmo, efetivamente, agora já noutra qualidade que não na escolha dos nomes, é na realidade criar as condições para potenciar os jogadores. João Paiva, CNN Portugal e TVI. Sim. Olho para esses 26 convocados. Fernando Santos também esteve aqui em 2018, também esteve aqui em 2021, nas últimas duas grandes competições. 16, 17, 19. Sim, mas nas últimas duas, Portugal. 12, 14. No pós 2016, Portugal ficou-se pelos oitavos de final. Perguntava-lhe o que é que estes 26. Diz desculpa, a Liga. Diz, desculpa. Sim, a Liga das Nações. Peço desculpa. Obrigado. O que é que estes 26 convocados podem fazer pela seleção diferente do que aconteceu em 2021 e em 2018? Como é que estes convocados podem fazer Portugal passar além dos oitavos de final? Mas porquê é que saltamos o 2019? É isso que eu não percebi. Exato, mas ok, em termos de diferença, estou a falar de mundiais europeus. Está bem, mas há pouco tempo, até por acaso, um jogo que eu acho que a gente teve bem durante 70 e muitos minutos, estivemos muito bem. Para mim, desde que eu estou aqui estou à frente da seleção, talvez o melhor jogo que a gente fez com a Espanha, e acabámos por não conseguir o resultado que queríamos, que era estar presentes na fase final da Liga das Nações, e foi o que foi. E portanto eu acho que Portugal, na realidade, o que é que esta equipa pode dar, eu vou responder de uma forma simples: é ser campeão do mundo. Eu acredito que isso é possível, os meus jogadores acreditam, e portanto é isso que esta equipa pode dar. Boa tarde, Mr. Gonçalves Gestas para a SIC Notícias em Direto. Há pouco disse que havia dúvidas porque em alguns jogadores porque têm características semelhantes. Pergunto-lhe se uma das maiores dúvidas que teve nesse capítulo foi entre o Mateus Nunes e o Renato Sanches. Não vou, eu percebo, eu compreendo, há pouco disse isso ao teu colega, eu compreendo bem essas perguntas, mas tínhamos que individualizar, tínhamos que ir jogador a jogador. Ora, fizemos uma lista de 55. Nesse 55 tinha 4 laterais direitos, 4 laterais esquerdas, 10 defesas centrais, não sei quantos metros. Tínhamos que ir jogador a jogador. E o que é mais importante e relevante, claramente, é que são estes que vão ao Campeonato do Mundo. E, portanto, é estes que agora não tenho dúvidas nenhumas, na realidade, na confiança absoluta que tenho neles, e todos os portugueses, que eu sei que todos têm um desejo enorme que nós possamos voltar no dia 19 e ser recebidos em festa, todos apoiam a Seleção Nacional. Porque depois é sempre discutível se devia ser o António ou o João ou o Manel. É como a questão da justiça e da injustiça, que estão sempre a par. A justiça e a justiça estão sempre a par. Os 26 que foram convocados, todos eles acham que foi uma justiça, não é? Foi feita justiça. Os que não foram convocados, todos vão achar que foi uma injustiça. Mas isto é assim, mas se saíssem 2 ou 3 deste lote de 26, passassem para o lado de lá e viessem os outros, acontecia exatamente a mesma coisa. Portanto, eu respeito todos os jogadores como sempre fiz. Se os coloquei no lote dos 55, é porque tinha absoluta confiança que eles eram selecionáveis e que me davam todas as garantias, mas depois tenho que fazer esta opção. E esta foi a minha opção. É só isso.
Fernando Santos aqui à boleia da CNN Portugal. Para que se perceba, deixou dois jogadores importantes, que são jogadores de seleção. Gonçalo Guedes, que marcou o gol de Portugal na final da Liga das Nações, e Renato Sanches, que foi um dos nossos melhores jogadores no Euro 2016 e um dos nossos melhores jogadores no último Campeonato da Europa. Por exemplo, porque é que leva Mateus Nunes e não leva Renato? Não, mas não vou. Penso que os portugueses gostavam de saber. Eu sei. Sim, mas não vou agora dizer porque é que vou levar um ou levar outro. Não me parece isso, sinceramente. Nem não ficaria bem, não é só para quem ficou de fora, mas também para quem está dentro. Quer dizer, não me parece isso. Não, eu sei que levo, por exemplo, os novos jogadores que nunca tiveram numa competição numa fase final, mas isso já aconteceu também em 2016. Já aconteceu em 18, já aconteceu em 20, já aconteceu em 19, levar os jogadores à fase final que nunca estavam presentes numa fase final. Se mudamos, mudamos. Não mudamos, não mudamos. Mas isto é o normal. Eu tinha que fazer escolhas. Escolhi, a equipa que está comigo, escolhemos com base naquilo que é o nosso plano. E procurando, na realidade, ter jogadores também diferenciados. E foi esta a escolha, só isso. Claro que toda a gente sabe aquilo que eu sei dos jogadores, mas eu percebo a tua pergunta, mas não parecia correto. Olá Fernando, boa tarde, Rui Viegas da Renascença. Pergunto-lhe o seguinte, uma das questões que mais agitou esta pré-convocatória foi a questão relacionada com Rafa Silva. A minha pergunta é muito objetiva. Houve de facto nos últimos dias a real possibilidade de Rafa poder vir a ser convocado por si? Eu acho que já fui muito claro nessa resposta. Já dei essa resposta na sexta-feira, penso eu. Numa entrevista que concedi num canal de televisão. Fui muito claro nessa resposta. Muito claro. E, portanto, eu não vou voltar a falar nesse tipo de questões. Não é um assunto neste momento, seguramente. Não, já dei essa resposta e já não vou voltar a falar nesse assunto, sinceramente. Isso, boa tarde. António Botelho, em direto para a TSF. O facto de levar António Silva e não levar, por exemplo, Gonçalo Inácio e Diogo Leite está mais relacionado com o facto de ele jogar numa linha de 4 já no Benfica? Sinceramente, há colegas meus que fazem perguntas que mais valia estarem calados. Com as últimas grandes exibições do Central. Obrigado. Eu já disse que o critério foi critério de avaliação, o que eu vi nos jogos, o que é que acompanhámos, o que é que fomos vendo. Mas pronto. Eu me permiti também que eu agora discordo um bocadinho de vocês, não é? Vamos jogar um campeonato do mundo. Eu percebo as vossas perguntas e respeito e estou aqui pronto a responder a todas aquelas que eu entendo que devo responder. E essa de facto nem merece resposta. Enfim, mas a culpa não é deles, são miúdos e são lançados às feras logo de início. Falamos, já me puseram 4 questões, estavam relacionadas com os jogadores. Porquê este, porquê aquele, porque não é o outro, porquê aquele. Então, eu já defendi as minhas escolhas, por isso é que a responsabilidade é minha, é por isso que depois no fim quem vai ser avaliado sou eu, e portanto eu defendi as minhas escolhas. É muito fácil, eu escolhi os 26 e assumo a responsabilidade pelos 26 que escolhi, compreendendo e sabendo que isto vai ser sempre alvo de discussão, mas vai ser sempre. Se tivessem outras de fora, estaríamos a fazer exatamente as mesmas perguntas. Porquê é que foi este e afinal não foi o outro? Porquê é que foi este e não veio o outro? Bem, vieram estes 26. Eu assumo essa responsabilidade, respeitando aquilo que já percebi em alguns casos não será o meu entendimento, mas seria quase anormal que nesta sala todos estivéssemos de acordo. Eu vi, como eu disse, tenho visto nos jornais e nas televisões e nos meios de comunicação social e não me parece que tenha visto se calhar uma igual. Há algo muito próximas, mas igual não vi nenhuma. O que é perfeitamente normal. Cada um pensa a sua cabeça, mas aqui neste caso a cabeça que tem que pensar é a minha, não é? E, portanto, Infelizmente. Fernando Santos é igual a si mesmo. Acho que o essencial para já está visto. As perguntas são recorrentes e Fernando Santos não vai deixar de se escudar que a opção é dele. Não tem problema. Arthur Quesada, TNT Esportes Brasil. Sim. Olhando para esse time, esse plantel, talvez seja um dos mais fortes que vai estar presente no Catar. E você sempre diz que Portugal não é favorito, e sim é candidato. Mas eu te pergunto, quais são os favoritos para esse Mundial, ou pelo menos quais são os favoritos que começam esse Mundial com esse estatuto? Favorito é como nos campeonatos nacionais, quando começa uma época em qualquer país, quem é o favorito? Quem ganhou a época anterior. Portanto, favorito é a França, seguramente, foi o último campeão.
Portanto, agora, há um conjunto de equipas que naturalmente acreditam, têm essa convicção que é possível ganharem também. E desse lote de equipas faz parte de Portugal. Fernando Santos, a responder a uma questão colocada por um jornalista brasileiro da TNT Sports. Mas gostava também que nos falasse um pouco sobre o momento que está neste momento a viver, quer desportivamente, quer a nível talvez anímico. Cristiano Ronaldo se o preocupa e que contributo é que pode dar apesar deste... Agora faltava de facto a questão sobre Cristiano Ronaldo, mas mais importante que isto, ainda ninguém perguntou por que razão é que Pepe, que ainda está lesionado, foi convocado. E atenção que o Pepe sempre fez parte da minha lista pessoal, porque eu também tinha uma lista pessoal, como quase todos. Para pensar bem, para planear tudo bem, para te montar a estratégia certa. E todos os jogadores que eu convoquei fazem parte desse pensamento que eu vou ter, depois, a partir de segunda-feira, também juntamente com os meus colaboradores, para entendermos qual é a melhor opção de jogo a potenciar todos os jogadores, inclusivamente Cristiano Ronaldo. E desculpa, porque tivemos que privilegiar as pessoas que estavam em direto, vou encerrar a conferência de imprensa aqui com o Record. Boa tarde, Fernando Santos. Bruno Fernandes, Jornal Record. Falou na sua convicção de vencer o Mundial, a única competição que lhe falta, mas perguntava-lhe se há algum serviço mínimo para a seleção e também se teme este Mundial mediante a sobrecarga de jogos a que os jogadores foram sujeitos também nestas últimas semanas, a maioria com muitos jogos na Liga dos Campeões. Não, essa questão de serviços mínimos, quando eu digo que a ambição de Portugal, dos jogadores, do selecionador, do povo português, e principalmente, e neste caso nós que vos vamos representar, o selecionador e os jogadores, a ambição é conquistar um campeonato, não pode haver serviços mínimos, não há serviços mínimos. Em relação à segunda questão, essa é uma questão, acho que é importante, que tem a ver com algo que nunca aconteceu e que nós próprios, acho que nenhum selecionador consegue neste momento definir bem, porque sempre foi disputado em junho, nunca foi sempre disputado numa final da época, com questões completamente distintas. É verdade que a sobrecarga de jogos em relação ao número de jogos jogados é sempre maior, quando é no final da época, mas também é verdade que não é com a mesma intensidade, porque nos últimos 2 meses, normalmente, já a maior parte das equipas está a disputar só a prova caseira, só o campeonato, já não tem taças, já não tem Liga dos Campeões, tirando aqueles que chegam lá. E nós, felizmente, temos tido sempre jogadores nessa condição de chegar a uma final da Liga dos Campeões, a uma final da UEFA, ou algo parecido, mas depois também temos normalmente 4 semanas. Se vocês se lembram, nessas convocatórias para o Mundial e para os Europeus, e não só, sempre demos 10 dias de férias aos jogadores. Todos os jogadores tinham 10 dias de férias, com exceção daqueles que jogavam as finais da Liga dos Campeões, em que esses só tinham 4 ou 5 dias. Portanto, quer dizer que há um interregno para recuperar de todo esse tempo, esse cansaço natural, e depois mais 3 semanas para prepararmos e podermos lançar esses jogadores para essa competição. Este é um caso completamente distinto. Para já, tenho muita dúvida se a subcarga é maior ou menor, porque, como sabem, e todos vocês sabem, este espaço da época até agora foi jogado de uma forma muito, muito intensa. A maior parte das equipas jogaram sempre ao fim de semana e a meio da semana, sempre. Porque não foi só as competições de campeonato, foi as competições internacionais, de clubes, foi as taças. Ainda hoje há muitas equipas a jogar a taça, por exemplo. Há muitas equipas em vários países a jogar a taça. Portugal também, incluído. Portanto, foi quase que ininterrupto jogar 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, 3 em 4 dias. Por isso é que até, não sei se é por isso, mas admito que sim, estamos a ver alguns jogadores a ter dificuldade. Ainda agora, hoje, penso que o Sadio Mané, por exemplo, vai estar fora, e há jogadores que estão a acusar muito cansaço. Eu li há bocado também o Conte a dizer que o Henry Kane, porque tem jogado os jogos todos, está a acusar muito cansaço. Portanto, é uma novidade. E não temos esse tempo de recuperação. Nós vamos aqui começar na segunda-feira, quinta-feira temos aqui um jogo, vamos partir depois para o Qatar e vai ser um dia inteiro de viagem. E depois lá voltamos a ter mais 4 dias só até o jogo. Portanto, é um espaço muito estreito. Portanto, é uma competição diferente e nós agora temos que avaliar muito bem a condição dos jogadores. Essa é uma questão que já está trabalhada, já está detalhada. Quem é que nos últimos 2, 3 meses, quem jogou mais, quem jogou menos, qual o tempo de utilização, porque é muito variável. Há jogadores
que não estão em competições europeias. Equipas que não tiveram competição europeia só jogaram domingo a domingo. Há outros que têm muito mais competição. Portanto, temos que avaliar muito bem isso, mas sem essa possibilidade de que no passado, sendo o campeonato a fase final mais para a frente, tínhamos que era, na realidade, aqueles que não tinham tanta competição, fazermos um trabalho mais forte, mais intenso, e aos outros descansar um pouco mais para que eles ficassem equilibrados. Aqui, em tão pouco tempo, não vamos ter condições para isso, mas por isso é que temos que isso é que é fundamental, é encontrar o modelo, a forma, a ação, a dinâmica do jogo que potencie toda a capacidade dos nossos jogadores. E pronto, fica aqui o essencial da conferência de imprensa de Fernando Santos. Atrevo-me a dizer que claramente é mais do mesmo. Já vamos aqui avançar com a lista dos jogadores convocados, que de resto está a passar em rodapé. Nuno Santos que diz, olhando antes para os comentários, posso ter errado, mas fartei-me do Nandinho, respeito o que fez pela seleção, mas já devia ter saído. Pode estar errado, mas é o que penso. Um abraço também para o Sidney Campos, que nos está a acompanhar desde Curitiba, a capital do estado do Paraná, no Brasil. O Manel Amaral fala no 27º convocado, neste caso na 27ª convocada, porque faltou falar nisso, é que, por certo, Fernando Santos também convocou a Nossa Senhora de Fátima, tal como tinha feito no Europeu de França. É talvez a melhor, digamos, o convocado que mais jeito vai dar. Bom, avançando e, como eu disse, a passar aqui em rodapé os jogadores convocados. Guarda-redes são 3, Diogo Costa do Porto, José Sá do Wolverhampton e Rui Patrício da Roma. Depois, defesas, Diogo Dalot do Manchester United, João Cancelo do Manchester City, Danilo Pereira do Paris Saint-Germain, Pepe do Porto, Ruben Dias do Manchester City, António Silva do Benfica, Nuno Mendes do Paris Saint-Germain e Rafael Guerreiro do Borussia de Dortmund. Quanto aos médios, João Palhinha do Fulham, Ruben Neves do Wolverhampton, Bernardo Silva do Manchester City, Bruno Fernandes do Manchester United, João Mário do Benfica, Mateus Nunes do Wolverhampton, Otávio do Porto, Vitinha do Paris Saint-Germain e William Carvalho do Betis. Quanto aos avançados, André Silva do Leipzig, Cristiano Ronaldo do Manchester United, Gonçalo Ramos do Benfica, João Félix do Atlético de Madrid, Rafael Leão do AC Milan e, the last but not the least, Ricardo Horta do Sporting Clube de Braga. Há cada cabeça a sua sentença. Por certo, para os portugueses que estão mais ligados a isto da seleção, teriam outros 26. Eu pessoalmente tenho aqui algumas dúvidas. Como é possível ir, por exemplo, o William Carvalho e ficar um outro Carvalho, o miúdo Fábio Carvalho do Liverpool, de fora? Como é que é possível o Pote também ficar de fora? O Renato Sanches, o Gonçalo Guedes e aquele que é para mim o segundo melhor guarda-redes português depois do Diogo Costa, o António Lopes, que também foi preterido. Obviamente, cada cabeça a sua sentença, mas é uma lista onde há aqui os jogadores e faz-me confusão como é que não se colocou esta questão ao Fernando Santos. O Pepe não joga há uma série de jogos, ainda está lesionado, está em treino condicionado. E como é que o Pepe é convocado, sendo que, atenção, e isto que fica aqui bem esclarecido, em todas as listas que eu fiz, porque eu tive que alterar por força, não tanto do Pedro Neto, mas por força da lesão do Diogo Jota, e em todas as listas que eu fiz, o Pepe fazia sempre parte dos jogadores, dos defesas convocados, mas era
o Pep a jogar. Ora, o Pep não joga há algumas jornadas, antes também esteve lesionado, enfim, há aqui uma certa recorrência e não se compreende, a não ser, e isto faz-me remeter a um campeonato do mundo do Japão, que salvo erro foi o último campeonato do mundo do Paulo Bento, e quem nos está a acompanhar que me corrija se eu estiver errado, em que houve 2 ou 3 jogadores que estavam na mesma circunstância e que foram passear no Mundial porque não puderam sequer jogar, porque... Não, foi no Brasil. No Mundial do Brasil é que foi o último do Paulo Bento, e eu sinceramente não consigo perceber como é que, a não ser que haja um plano B e que haja algum jogador do lote dos 55 que já esteja, digamos, na linha, porque de resto, nesta lista dos 55, se houver algum problema, poderá ser repescado um jogador. Há essa informação que para mim também me parece estranho, o facto de Pote, tudo bem que esta época não tem estado com a excelência que teve o ano passado, mas isso aparentemente não será também grande argumento, porque o William Carvalho também não e continua a fazer parte. Estranho, aqui um pouco de ironia, que João Moutinho tenha ficado de fora, portanto, provavelmente o Fernando Santos terá ficado aqui com algum problema, porque João Moutinho, tal como William Carvalho e Cristiano Ronaldo e Pep, são, digamos, fetiches. Havia aqui comentários a dizer que se fossem ao Renato Sanches e havia um outro jogador, havia aqui um comentário, Renato Sanches e o Gonçalo Guedes é outra situação. Eu pessoalmente teria escolhido o Gonçalo Guedes e não o Gonçalo Ramos, que me perdoem os adeptos do Benfica, mas é a minha opinião. Mas o Fernando Santos é que lá saberá. Recordo então, em jeito de rodapé final, os jogadores que foram escolhidos, os 26 portugueses com bilhete de identidade, que vão então ser escolhidos. Nesta altura há imagens em direto no Seixal, salvo erro, com o António Silva a ser parabenizado pelo presidente Rui Costa, provavelmente, a não ser que sejam imagens de arquivo. São imagens, é a apresentação do documentário do Benfica, The Factory of Dreams, a Fábrica de Sonhos, um documentário que vai estrear, salvo erro, na Prime, e estão então António Silva e o Henrique a ladearem o presidente Rui Costa, e eu pensei que fosse aqui alguma cerimónia pela felicidade. Vimos há pouco também imagens da mãe de Mateus Nunes, extremamente feliz pela convocatória do filho para este campeonato do mundo. Mateus Nunes, como se sabe, apesar de ter nascido no Brasil, veio muito jovem para Portugal, quando a mãe decidiu vir para Portugal para poder mudar de vida lá no Brasil. Veio muito jovem e então Mateus Nunes fez todo já o seu percurso futebolístico. E então, vamos lá, guarda-redes Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício, defesas Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Pepe, Ruben Dias, António Silva, Nuno Mendes e Rafael Guerreiro, médio João Palhinha, Ruben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mário, Mateus Nunes, Otávio, Vitinha e William Carvalho, e avançados André Silva, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão e Ricardo Horta.
Foi então aqui uma emissão especial na Rádio Nacional de Desporto para acompanharmos o anúncio por parte do ainda selecionador português Fernando Santos da lista dos convocados para o Campeonato do Mundo. Dia 17, quinta-feira, salvo erro, exatamente, de hoje a 8 dias, Portugal joga com a Nigéria, naquele que será o único jogo de preparação antes do Campeonato do Mundo. No dia 18, amanhã, 8 dias, sexta-feira, Portugal viaja para o Catar e depois vai estrear-se no Mundial no dia 24 com o Ghana às 5 da tarde, hora portuguesa. Segunda jornada, dia 28, com o Uruguai às 8 da noite. E finalmente o derradeiro jogo da terceira rodada do Grupo H no Mundial vai ser dia 2 de dezembro, Coreia do Sul, Portugal, às 4 da tarde em Doha. Um abraço e vamos acompanhando este Mundial de Futebol, aquele que eu apelido como o Mundial da Vergonha. Um abraço, muito obrigado e até à próxima, se Deus quiser.